Então, pessoal, vamos começar a fazer o nosso render ou o nosso tutorial de como pintar dentro do Krita de uma forma avançada, de uma forma um pouco mais profissional. Tá certo? Gente, no último vídeo, no último vídeo, vocês aprenderam a pintar o seu desenho dessa forma aqui. Eu falei para vocês que seria uma forma mais simples, uma forma mais tranquila, e por isso eu vou até mudar um pouco a linguagem nesse vídeo aqui. Porque aquele vídeo era um vídeo sobre como você pintar os primeiros passos, colorir seu primeiro desenho, eu não fiz nada com dificuldade. Nesse vídeo, né, vocês provavelmente viram, provavelmente o seu resultado vai estar algo semelhante a esse aqui, tá bom? Você já consegue ver que essa arte, ela já tem muito mais fundamento, ela já tem muito mais estrutura, né? Então vamos voltar aqui e vamos, antes de começar a gente fazer o nosso desenho, vamos analisar algumas coisas que incomodam, né? Quando a gente pensa num desenho mais trabalhado, vamos pegar, por exemplo, esse desenho da Irelia aqui, né? Splash Art de LoL. Cara, tem os detalhes, né, aqui das adagas, tem, não, a gente não vê linha, né, então isso é uma coisa interessante, né, na verdade a gente vê pouquíssimas linhas assim, né, poucas linhas, mas a gente não vê linhas que nem aqui, né, como linhas de line art mesmo, nós vemos linhas, mas são quase linhas que de transição de um lugar para o outro, que criam linhas, né, essas splash de artes normalmente fazem isso, né? Mas nós conseguimos ver que os materiais estão bem definidos. Eu sei que lá no fundo tem uma nuvem, uma poeira. Eu sei que isso aqui é uma textura de pétala. Eu sei que isso aqui é uma textura de lâmina, então é mais contrastado, mais afiado. O cabelo está brilhando mais e tem uma fonte de luz que bate no cabelo e tudo mais. Tem a textura da roupa que é translúcida e aí dá para você ver a mão que passa ali por trás, aqui, as coisas que passam por trás. Então, o render é justamente isso. É a etapa onde você vai começar a colocar os detalhes no seu desenho, né? Tá vendo? Pessoal, uma coisa é importante comentar, porque às vezes a gente fica preso nessa ideia de que eu quero renderizar, e acha que renderizar é só pôr detalhes. Na verdade, não. Às vezes a gente vai fazer um desenho que você não pôs detalhe nenhum, e esse desenho ele já fala muita coisa, já explica bastante coisa. Então, por exemplo, aqui não, aqui são as splash arts de LoL, eles são conhecidos por fazerem as splashes bem dinâmicas, né? Agora, por exemplo, aqui, né? Claro, ainda está bem definido, mas percebe como é menos, né? Como é mais simples o ouro, aqui é muito mais simples. Vamos pegar uma outra imagem. Eu gosto dessas de Runeterra aqui também, ó. Por exemplo, essa região aqui. Olha essa região aqui do desenho. Claro, tem muito detalhe, aqui está bem definidinho. Mas olha como é esfumaçado. Tem regiões aqui que são esfumaçadas, que não tem quase detalhe nenhum. Só tem pouquíssimos detalhes escondidos, né? Olha, dá uma olhadinha aqui na peça. Que se a gente tira um pouco do zoom, é quase que uma tonalidade só. Então a gente tem que entender essas coisas, né? Começar a entender essas coisas. Então, a primeira coisa que incomoda é o uso das linhas, né? Eu ainda não tenho essa habilidade de fazer desenhos completamente sem linhas que nem os desenhos da Wright. Então eu faço um né? Um semi-realismo ali entre um e outro. O que eu coloco eu vou pintando por cima, mas eu vou tentando tirar uma boa parte dessas linhas. Vai ter coisas que realmente não vai dar pra gente. E aí vão ter coisas que realmente não vai dar pra gente tirar. Então linhas são uma coisa que incomoda bastante. Outra coisa que me incomoda bastante é o modo como foi iluminado aqui, né? A gente não tem uma sensação de tridimensionalidade, não tem uma forma, né? A luz está batendo daqui de cima, mas também bate daqui pro lado. Não pega aqui na lateral aqui do corpo dele, né? Já que ela está de lado. As transições, né, não estão suaves aqui, por exemplo, não estão bem definidas. Aqui a sombra não está bem definida, está criando uma confusão com as linhas aqui também. Tem esse chão aqui que parece que é de grama, mas ele está num deserto. Então tem todas essas coisas que acabam me incomodando um pouco. E aí, para resolver isso, esse fundo também não agrada, não me agrada muito, porque, que nem eu falei, era para ser um desenho mais simples, né? Agora, o que eu queria fazer era justamente mudar isso e elevar para um nível maior. E eu vou ensinar vocês como fazer isso. Eu deixei essa base aqui e vamos explorar
um pouquinho dessa base. Vou até pegar o mouse. Vamos explorar um pouquinho dessa base que eu fiz, que já é um pouco melhor, né? Que você já vê que tem um pouco mais de dinamismo, de história, já tem um pouquinho mais de imponência esse desenho. E nesse vídeo de hoje nós vamos, ao vivo aqui, né? Vamos diretamente renderizar essa peça, vocês vão ver. A primeira coisa que eu fiz foi colocar essa camada aqui de rochas, né? Vamos colocar FG, que é um foreground, né? Foreground é um plano da frente. Então essas duas camadas aqui, ó, meio que uma fumacinha e um foreground. Esse foreground serve para quê? Serve para dar uma sensação de espaçamento para o nosso desenho. Então, assim como nessas ilustrações, normalmente nós vemos algo que está no primeiro plano, como nessa daqui, ó. Como nessa aqui, provavelmente, se o foco for considerado como esse personagem, aqui é um foreground, né? Porque ele tá mais para frente, né? Se bem que seria essa pedra aqui, né? O foreground seria essa pedra aqui que tá à frente, né, de tudo. Essas pedras aqui que voam seriam meio que um foreground, né? Ó, aqui também, ó, aqui seria um foreground, né? Então temos, vamos tentar ver aqui. Aqui nessa splash da Irelia não tem. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Aqui, esses dois personagens aqui no canto, tanto esse quanto esse aqui, seriam foreground também. É o primeiro plano, é um plano que vem na frente. Ele serve para dar tridimensionalidade. Porque se você tira, percebe, ó, vamos pegar, que bom que a gente tem essa ref da Irelia aqui, ó. Não é que se você tirar, você vai perder tridimensionalidade. Mas quando você adiciona, você ganha mais volume, mais profundidade de campo. Talvez aqui, nessa imagem, o pessoal não quisesse ter dado uma profundidade de campo tão grande. Mas ainda assim aqui está presente. A gente pode ver essa parte aqui, ó, do poder, que claramente vem mais para frente. Esse poder vem mais para frente. Vai lá pro fundo e volta para cá para frente. Então isso também já pode ser considerado um foreground, né? E aqui também essa perna que está na frente de tudo, e o corpo dela está lá atrás e a perna está bem aqui na frente, bem com a pose, né? Também pode ser considerado um foreground. Isso dá a entender que, ó, o primeiro interesse é esse aqui, né? A perna que está bem na frente, tem o torso que está lá no meio e a perna aqui apagadinha que está no fundo. E lá para o fundo tem mais ainda passando as outras adagas dela. Isso cria profundidade no nosso desenho. Então, adicionando essas pedrinhas aqui, que nós vamos renderizar depois, na verdade, adicionando essas pedrinhas aqui, o nosso desenho ele cria uma sensação de profundidade muito maior. Olha como ele estava antes, né? Percebe como não tem sensação de movimento, não tem sensação de nada, né? Tá tudo muito estranho, as cores também estão estranhas. E agora já dá para entender, nossa, parece que tem uma câmera que está posicionada num ambiente específico, essa câmera tem uma altura específica e tem essas rochas e, claro, depois nós ainda vamos... deixa eu apagar isso aqui, deixa eu ir adiantando, mas nós vamos adicionar um blur ainda nessas rochas para tirar um pouco do foco delas, para mostrar que elas estão na frente, mas elas não são o mais importante. Elas estão na frente, mas é só para criar profundidade. Então você dá um blur e tira nitidez e contraste desse foreground. Tem essa névoa meio que para separar um pouquinho, né, do pé. Também não faz muito sentido mostrar os pés, já que ele... Acabei vendo em todas essas artes aqui, né? É uma poeira, tá subindo, tá num deserto, né? A poeira tá subindo e tudo mais, não faz muito sentido, não precisa mostrar os pés. E aí eu fiz uma mudança nas cores. Vamos tirar isso aqui? Eu fiz uma mudança nas cores do personagem. Mas antes de falar das cores do personagem, eu vou precisar falar que eu fiz uma mudança no cenário. Porque sem essa mudança no cenário, as cores do personagem não vão ser influenciadas, não vai ter mudança nas cores do personagem. Então, dá uma olhada em como estava o cenário antes, né? Se a gente der um Ctrl Y, se você ainda não aprendeu essa técnica do Ctrl Y, eu não vou ensinar nesse vídeo só de birra, porque já era para você ter aprendido. Você vai procurar aí no canal que vai ter como ver o grayscale aí. Só procurar nos vídeos do canal. Você consegue perceber que aqui não tem muito foco, né? Se a gente olha de longe, o valor mais escuro é o da calça. A gente só olha a calça, que é um valor bem escuro. O plano onde ele está, o chão onde ele está, também não está tão contrastado, não está tão bem definido.
tá quase misturando aqui com o fundo, né? Olha essas tonalidades, que aqui não vai pegar a cor de cinza, né? Mas olha essas tonalidades, né? São bem próximas. São bem próximas. E a única coisa que destaca é a calça. Então, eu quis dar uma corrigida nesse fundo. Eu quis dar uma corrigida nesse fundo para ter um pouco mais de contraste. O cabelo está mais escuro, o cabelo está mais escuro, a pele um pouco mais clara. O fundo está um pouco mais escuro, destacando bem o personagem do fundo. Tem um degradê lá que vem, né, de baixo para cima, vai clareando um pouco mais para contrastar com essa calça, né? Vamos dar uma olhada de como estava antes, como está depois. Consegue perceber que o personagem está mais recortado? O personagem se recorta um pouco mais do fundo, né? Então, foi uma das coisas que eu quis fazer. Corrigir um pouquinho dos valores. E também corrigir um pouquinho das cores. Porque, pessoal, quando nós fazemos uma pintura um pouco mais avançada, o que a gente quer é um certo realismo das cores. Então, eu vou usar de novo essa imagem aqui como referência, porque foi ela que eu usei, de fato, para pegar as cores aqui para minha imagem. Percebe como esse ambiente ele está todo iluminado por esse poder aqui do Nasus, né? Esse poder roxo aqui. E essa poeira está levantando, porque eles estão num deserto, mas o céu está também pegando essa cor roxa aqui, né? Do poder do personagem. E todas as cores têm essa influência dessa iluminação. Tá vendo então aqui, ó? A armadura tem um pouco da influência desse roxo, que não é a fonte de luz principal, mas ela tem também. A pele dele, por mais que já seja um pouco arroxeada, né? Para quem não conhece esse personagem, tem uma pele roxa. A pele dele já, mas está um pouco mais roxo por conta do poder também, para dar essa ideia do poder que, claro, ele é o principal, é o foco principal. Ele está batendo no outro personagem. Mas a paleta de cor, todas elas continuam na mesma sequência. Não destoa tanto todas as cores, tá vendo? Como são cores bem próximas. Só são diferentes em valores, né? Mas elas são como posso dizer, em hue, né? A croma, no valor da imagem, se é azul, se é vermelho, se é rosa, a hue, né? Da cor. Mas em tonalidades são bem próximas. Tanto que se a gente pegar aqui, ó, vamos usar esse truque do Krita, eu vou trocar aqui a visualização, ou no desenho, opções da ferramenta, vou reduzir a saturação, né? Olha como de longe a gente só tem dois focos, né? Tem aqui o escuro contrastando com o claro da armadura do Renekton, e aqui tá quase um bloco inteiro também, né? A silhueta tá bem recortadinha, os valores estão bem próximos, e lá no fundo os valores também estão bem equilibradinhos, bem próximos. Isso também vai refletir na nossa imagem. Isso vai refletir nas cores da nossa imagem. Então vamos voltar aqui para esse meu modo de pintura. Então o que eu quero dizer? Na pintura anterior, olha como as cores estavam, né? E só quando a gente tem um para comparar antes e depois é que a gente consegue realmente enxergar como que nós estamos pintando, né, os nossos desenhos. Só quando a gente tem uma referência, por isso que é bom, usem referência. Só quando a gente tem referência para comparar, ou quando a gente tenta corrigir um desenho, fazer um pouco melhor, que você vai perceber o quão ruim estava o seu desenho anterior. As cores não tem muito a ver, né? Ele tá nesse deserto, mas esse deserto não tá fazendo nenhuma influência sobre esse personagem. Talvez, para a gente melhorar esse desenho, nós tivéssemos que fazer o seguinte, ó. Selecionar ele aqui, pegar uma cor do fundo, pintar aqui, ó. Pegar essa cor do fundo, essa cor aqui terrosa, e vamos pôr aqui no modo de camada, e vamos procurar aqui um modo de camada que fique legal. Ó, aqui, ó. Aqui já é sutil, né? Mas aqui ele já está um pouquinho melhor. Vou multiplicar. Aqui os valores, as cores já se encaixam melhor com o fundo, né?
sobrepor. Bom, aqui nós não vamos encontrar mais nenhum modo de camada que nos ajude, não. Deixar no normal mesmo. Mas aqui a gente teria que trazer um pouco mais da influência desse ambiente para o nosso personagem. Dar a entender de que realmente ele está dentro desse cenário. As cores influenciam, né, nesse personagem. E foi justamente isso que eu fiz. Peguei essas cores de fundo, né? Tirei um pouquinho da saturação geral desse desenho, que estava muito saturado, né? Ó. O desenho estava tudo muito saturado, nem era etapa de render, nem nada. O fundo estava muito azul, aqui muito saturado, e os valores não estavam certos e as cores muito saturadas. Ou seja, estava tudo errado, né? Não que eu tenha feito de propósito, mas por ser mais simples, um modo de pintura mais simples, que não eu ensinei no vídeo anterior, às vezes vai implicar essas coisas, né? Você está com muita pressa para desenhar, está com muita pressa para pintar, às vezes vai acabar acontecendo isso. Você não vai se atentar nesses detalhes de relacionamento das cores. Então aqui, ó, as cores já se relacionam muito mais. Olha, principalmente essa parte aqui do ouro, né? Olha essa parte do ouro, como ela muda. Aqui era realmente um ouro bem alaranjado, bem forte, né? Mas se não tem luz batendo nele, então ele vai ser um pouquinho mais morto, né? Essa cor. Que nem aqui, ó. Esse personagem aqui tem essas manoplas e esses detalhes de ouro. E olha como a cor é, né? Por conta dessa condição de iluminação. Agora olha aqui como já é diferente, porque é um outro tipo de iluminação. Então a iluminação do nosso cenário, ela com certeza vai ela vai mudar o modo como nós pintamos o nosso desenho. Então tive que dar uma corrigida nas cores, né? Corrigindo as cores, eu vim corrigir a minha iluminação, né? Vamos dar uma olhada em como estava essa iluminação antes. Eu falei que estava as regras para iluminação não estavam tão condizentes, né? Então eu vim e dei uma mudadinha. Agora está bem melhor, o braço inteiro está pegando iluminação, pega um pouquinho aqui no peitoral, na outra parte aqui das costelas, né, indo aproximando para a barriga dele. Até esse plano aqui da mão que vira para baixo está pegando luz também, que tem um pouquinho de músculo. Aqui só pega nos cantinhos dessa parte de ouro, né? A calça também eu adicionei uma iluminação um pouco maior. Vamos voltar aqui o foreground, né, para a gente ter uma ideia do contexto mais geral. Então, fiz essa correção dos valores. E para isso eu corrigi aqui o fundo, né? Corrigi o fundo do nosso personagem. Tirei aqui adicionei, né, esses degradês, com um pouco mais arroxeado, talvez um entardecer ali do deserto, né? Talvez estivesse entardecendo ali, já não está naquele horário no mais ápice aí do calor do deserto, né? Que nem essas outras imagens que estão aqui no canto. Então, adicionei umas nuvenzinhas aqui no fundo, para dar uma ideiazinha mais de background mesmo, né? Que está lá no fundo, mais... Sim, tem algo lá no fundo. Só para dar a entender isso, né? Tipo, olha, tá bom, não quero pôr coisa, mas tem coisa, tem algo lá no fundo, se você quiser ver. Que nem nesse splash aqui, né? Da Irelia, por exemplo. Tem alguma coisinha aqui, ó. O que é isso? Não sei. Parece umas árvores, né? Ó. Mas tem alguma coisa, você consegue ver alguma informação. E não é uma informação qualquer. É uma informação que tem um formato, tem um shape, tem alguma coisa. E vai estar borrado, então não precisa ter tanta informação, tanto detalhe, mas só para o nosso olho bater e não ver simplesmente um degradê liso, um degradê perfeito. Você vê que tem alguma coisa acontecendo ali no fundo. Para adicionar e melhorar essa ideia, coloquei também mais um pouquinho de um vento com a areia batendo aqui no fundo, né? E de novo, isso aqui, né? Essas texturinhas aqui, como se fosse uma ventania que está tendo ali no final de tarde. E toda essa ventania, né, em direção mesmo do vento que está batendo e está levantando toda esses fiozinhos do braço dele, né, que ele usa no antebraço. Então, pessoal, de estrutura era isso, né? Por mais que eu não tenha desenhado, não tenha pintado muito, mas calma que o vídeo ainda não acabou. Na verdade, vamos agora, né, fazer
eu quero ensinar para vocês um modo para vocês pintarem, para vocês renderizarem o seu desenho, que é o modo com o qual eu renderizo. Só que antes, pessoal, gostaria de avisar para vocês que se você se impressionou com tudo isso, se você gostou de chegar pelo menos nesse resultado aqui, ou se não, a sua real intenção era, olha, Gabriel, eu quero chegar em artes como essa, tá bom? Essa arte mais simplesinha, eu quero chegar que nem ela. Quero chegar nesse nível de desenho mais simplesinho, ou mais simples ainda, só quer fazer os seus primeiros desenhos no Krita. No próximo sábado, agora, dia 9, né, já nessa semana, no sábado de manhã, vai ter um workshop completamente gratuito. É um workshop exclusivo, a aula será aqui no YouTube, mas é um workshop exclusivo. Para você fazer a sua inscrição, você precisa entrar lá no site. O link vai estar no primeiro link aí da descrição, mas é ideiastelistas.com.br. E na aba de workshops você faz a sua inscrição, você não paga nada, não tem que pagar nada, é tudo online, de graça, tranquilo. Só você se cadastrar para você receber o link no dia e poder participar, tá bom? Porque não vai ser aberto para todo mundo, porque eu vou querer responder pergunta, pegar os desenhos de vocês e pintar por cima, então não é nada aberto para todo mundo, não, é mais exclusivo mesmo, garante lá a sua vaga, beleza? Voltando aqui, eu quero ensinar para vocês o jeito que eu vou renderizar esse desenho. E ainda naquela ideia de que renderizar não é necessariamente por detalhe. Às vezes renderizar é tirar detalhe, às vezes renderizar é simplificar. Mas o jeito que eu gosto de fazer é de um jeito que eu aprendi há muito tempo e eu gosto bastante de, quando vou me descontrair um pouco mais assim, eu pinto dessa maneira. Eu pego um pincel simples, né? Não é um pincel, por exemplo, aqui, ó, cheio de textura, né? Ó. Não é um pincel cheio de textura. Você pode pegar um pincel com textura, mas eu gosto de pegar um pincel simples. Se você puder, ó, pega aqui, ó, o mais simples que você puder. Esse aqui, ó, que é o Hard Round, eu acho, né? Ele tem a opção de opacidade, não tem a opção de tamanho, é só opacidade. Pego ele e eu vou começar a esculpir a minha forma, apagando as linhas e definindo melhor os brilhos, as sombras. Eu vou ir polindo o desenho. Então, eu pego o Ctrl, peguei a ferramenta de conta-gotas e peguei essa cor aqui. E eu vou passando. Vou passando. Até o desenho, até ir perdendo essa sensação de sujeira do desenho. Né? Vou perdendo essa sensação de sujeira e definindo melhor a forma. Para isso você vai precisar do conhecimento de luz e sombra, né? De anatomia. Aí você vai usar todos os seus conhecimentos que você tem aí para definir bem as formas. Mas você quer, num geral, tirar as linhas do seu desenho. Deixar um pouco com um pouco mais de detalhes, né? Claro, se você não quiser tirar as linhas do seu desenho, você também não precisa. Mas essa é a hora de você começar a definir melhor os materiais. Definir melhor algumas transições. Dá a sua característica para o seu desenho. Tá vendo como aqui é simples? Eu não adicionei mais detalhe, mas de longe já faz toda a diferença. Né? Eu não adicionei mais detalhe, não fiquei aqui meia hora pondo detalhe nem nada, não precisei ficar. Eu vou fazer de um modo simples para a gente fazer junto aqui, né? Depois eu vou acelerar o processo e vocês vão ver. Mas, ó, fazendo junto com vocês aqui, ó. Essa parte aqui, eu posso até pegar uma corzinha que não tenho mais, que ainda não coloquei, falar que é um highlight para pele, aí sim eu posso pegar um brush com textura. Posso pegar um branco. Beleza. Ó, e bem suave, posso colocar aqui, pintar um pouquinho de branco, para dizer que seja um highlight da pele dele. Vou pegar um brushzinho de borrar. Ó, e venho borrando aqui. Olha só. Se o seu estilo de desenho for um estilo que você pinta com linha, você pode vir aqui depois, ó. Pega esse mesmo pincel, ó. Reduz a opacidade dele. Opacidade não, o tamanho, né? Ó, deixa aqui uns 5 pixels. E vem pintando uma linha. Vem colocando uma linha. Vai usando a ferramenta M, usa a ferramenta de rotação. Aqui é calma, porque você já resolveu todas as informações do seu desenho, você já resolveu. Agora é só pôr detalhe, agora é só você aproveitar e pintar com calma. Não precisa correr muito nessa etapa, não. Ó.
Se você quiser pintar com linha, né? Você pode colocar aqui. E olha como as transições já começam a funcionar um pouco melhor. Então você vai fazendo isso para o desenho todo. Vamos pegar uma outra região aqui, ó. Vamos pegar essa parte de metal aqui, que essa parte é interessante. Ó, vou pegar aquele brush mesmo. Vou usar só esse brush aqui, ó. Só esse brush aqui. Eu cliquei na minha cor e tá vendo que essa forma ela não tá necessariamente bem definidinha, né? Então vamos voltar nela aqui, ó, e definir melhor. Vamos definir. Olha como já fica bem melhor, né? E aí você pode adicionar também o highlight. Pode adicionar. Como isso aqui é um ouro, né? Então a gente já pega aqui a cor da sombra, que no nosso desenho é essa. Pode pegar uma cor aqui, ó. Passar. Talvez a gente possa pegar um branco. Posso pegar essa cor um pouquinho mais clara, um pouquinho mais amarelada, mais voltada para o branco. O mesmo pincel. Não vou trocar de pincel. E vem fazendo os chanfros, né, as quinas aqui do ouro. O ouro normalmente tem essa borda branca. A gente pode pegar as referências aqui, ó, vamos ver uma referência. Ó. Tá vendo que ele tem essa bordinha mais esbranquiçada? Mas, ó, essa parte aqui é interessante a gente pegar aqui como referência. Tá vendo? Ele fica escuro, o ouro tem essa transição. Ele fica bem claro, depois ele pega o meu tom, depois ele fica bem escuro. O ouro é bem contrastante, bem reflexivo. Então vamos fazer isso para o nosso desenho também. Vamos adicionar essa característica, né? Mas é bem pontual também, não é em todos os lugares, né? Buscando criar shapes interessantes. Ó, formatos interessantes. Aí, claro, aí você pode usar os brushes que você quiser. Usando os brushes que você preferir mesmo aí com seus detalhes, com as suas texturas, do jeito que você preferir. Você pode pegar essa cor local, ó, dar uma saturada um pouquinho mais nela e adicionar um highlight aqui, ó. Pegar na verdade aquele branco mesmo. Não tem aquele branco aqui, ó? A gente estava vendo, cadê essa referência? Aqui. Tá vendo que tem esse branco, ó? Quase que o branco 100% aqui, ó. Tá vendo? Vamos pegar um branco desse, vamos tentar replicar esse efeito. Diminuindo e voltando o pincel. Aí você pode pegar um brushzinho de borrar, ó. Esse aqui, ó, que ele borra através do movimento, né? E a gente pode passar aqui, ó. Para deixar o ouro com um pouco mais de movimento. Pode dar um pouco mais de zoom. Define bem as quinas. E vem pintando. Seleciona a cor e pinta. Seleciona a cor, pinta. Seleciona a cor e pinta. Você vai fazer isso em todo o seu desenho. Ó, tá vendo que aqui já ficou... Tem um pouquinho mais de cara de algo que tá brilhando. Eu acho que eu só não gostei dessa tonalidade aqui, que ficou muito forte. Quero talvez uma cor um pouco mais saturada aqui para esse ouro. Aproveitar que ele está na área de brilho, né? Na área de luz.
posso pôr uma cor um pouco mais saturada. Nesse lado daqui, ele está contra a luz. Ele não está batendo na luz. Então a gente pode jogar a cor da sombra lá pro lado dele. E de forma simples, ó. Tá vendo que o nosso desenho já vai começando a ganhar um pouco mais de forma? Talvez aqui tenha ficado demais, a gente pode... E se você vê que não está funcionando, né? Por exemplo, que nem aqui eu vi, não tem problema, não está funcionando. Apaga. Apaga. Faz de outro jeito. Assim fica melhor, talvez, ó. Depois a gente pode voltar com efeito de camada para adicionar um brilho maior nesse ouro. Mas ó, essa parte aqui de baixo, esse ouro ele faz isso aqui, ó. Esse plano aqui, ó. Ele vem para cá e depois ele entra nesse sentido aqui desse medalhão que ele usa. E esse formato é um formato aqui em oval, um curvo aqui, fundo, né? Como se fosse cavado. Então cada uma dessas áreas vai ter uma iluminação diferente. Essa aqui talvez vai pegar mais iluminação. Então a gente pode iluminar um pouco melhor aqui, ó. Porque a luz está vindo dessa direção, não é? Não precisa ser tão forte, mas pode... A gente pode iluminar todos os planos que estão voltados para esse lado. Tentando tirar um pouco das linhas. Guardando as nossas sombras mais escuras. Ó, aqui é uma sombra bem escura. Aqui é uma sombra bem escura. E como aqui é côncavo para dentro, né? Isso aqui é só... Não vai bater luz nenhuma. Aqui. Aí você pode pegar uma ferramenta de borrar. E olha o que acontece. Aí você, quero adicionar um detalhezinho. Uns detalhezinhos do próprio ouro. Vamos fazer isso também, ó. A gente pode criar detalhes, né? Chanfros, a gente pode criar bevels, né? Para os nossos materiais. Ó, pega uma cor aqui da sombra, ou meio tom aqui, ó. Pode ser, acho que pode ser a sombra, fica melhor. Seguindo a forma, ó, criamos uma linha aqui no centro. O que você não sei. Acho que aqui não fica tão legal. Pode ser aqui, ó. Vamos criar aqui pegar esse tom. Criar aqui como se fosse um chanfro aqui, ó. Nesse formato. E assim nós vamos polindo a nossa imagem. Tá vendo que ela já ganhou uma outra característica? Você pode pegar um pouquinho mais claro agora, né? Passar por cima aqui de novo. Dá essa ideia de relevo. Tá vendo? Olha que legal. Aí nós temos que fazer isso pro desenho inteiro, né? Por isso que são horas e horas que nós vamos ficar aqui, polindo o seu desenho. Mas não daria para eu fazer isso se eu não soubesse qual é a cor da minha luz, qual é a cor da minha sombra, qual é a temperatura da minha cena, né? Vamos continuar fazendo aqui, vai, para vocês entregar um conteúdo melhor aí para vocês. Vamos fazer aqui a gema, por exemplo, essa gema aqui, esse cristal. Cara, que legal. Fazer cristais é muito legal. Como a luz está vindo daqui, né?
talvez a mão tá aqui, não tá nem batendo esse cristal, mas a gente pode fingir, né? A gente pode fingir que tá batendo. Então, os cristais agem de uma maneira um pouco diferente, né? Tem aquele efeito de translucidez deles, né? Então, eles prendem a luz aqui dentro e só sai só fica um raio de luz aqui quando entra e quando sai. E o efeito de luz fica preso lá dentro, né? Sei lá, não sei explicar muito bem não, mas com referências, ó. Quando você tem referências, você consegue ver bem isso aqui, né? A luz fica presa lá dentro. Olha aqui, ó. E tem sempre essa parte que é mais reflexiva, né? Porque é uma joia, é uma pedra brilhante. Ó, aqui também, ó. A luz fica presa lá dentro, tá vendo? E ela só se manifesta nas bordas. Aqui, ó, aqui dá pra ver muito bem, ó. Aqui dá pra ver muito bem. Tá vendo? A luz bate, lá dentro fica preso e só sai ali nos cantinhos. Então a gente pode tentar fazer isso. Vamos tentar fazer isso no nosso desenho, ó. Vamos pegar uma tonalidade um pouco mais escura. Pegar um brush fofo. Pintar um pouco. Tem que ser mais saturado, né? Claro, aí é uma percepção de cores que você tem que ter. Se você ainda não tem essa percepção de cores, você pode assinar lá o nosso workshop gratuito na próxima semana. Então, vamos pegar isso aqui, ó. Vamos mudar um pouquinho a temperatura da luz de entrada. Que ficou legal, que eu gostei. Não precisa ser demais, depois a gente pode ir voltando, desfazendo, né? Mas não precisa ser demais. Aqui eu quero fazer uma outra ideia, fazer essa ideia aqui das luzes que... cadê? Aqui, ó. Dessa luz do céu que bate na gema e ela cria esse plano que é quase só inteiro luz, né? Não sei onde eu vi a outra imagem, mas tinha aqui, ó. Aqui, ó, essa parte aqui que bate, que fica quase que o 100% reflexo, né? Quando algo é bem extremamente polido, extremamente brilhoso, né? Então a gente pode pegar uma ferramenta poligonal aqui, ó. Criamos esse triângulo. A gente pode pegar um azul, um cinza azulado. Ó, a gente pinta aqui, ó. Por mais que pareça estranho, mas depois no conjunto talvez possa ser um pouco mais claro e com um pouco mais de azul. Um pouco mais claro, um pouco mais de azul. Aí, esse aqui ficou melhor. Gostei assim. Ó. Aí a luz entra aqui. E vamos fazê-la rebater aqui no fundo. Aqui tem que ser bem... com bastante calma. Tô achando até que essa gema tá um pouquinho torta. A gente pode vir lapidando ela aqui, ó. Com o próprio pincel mesmo, com a própria cor, a gente vem lapidando essa imagem. Isso é um tutorial prático, viu, pessoal? Então é ao vivo mesmo, é na hora. Ó, mas olha a diferença. Né? Já se cria uma cara de gema, né? Um pouquinho mais aí. Claro, você tem que vir trabalhando bem nisso aqui. Pode adicionar um branco. Definir bem o shape. Não precisa de muito detalhe, né? A gente pode adicionar, pode adicionar uma moldura para essa joia, né? Que nem a gente fez aqui.
A gente pode tentar fazer aqui também, ó. Vamos tentar adicionar uma moldura para essa joia. É tudo bem intuitivo, viu, pessoal? Tem que ser intuitivo, senão se for muito mecânico, acho que acaba perdendo um pouco a graça. Então vamos lá. Então vamos pegar essa cor aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer essa gema, aí nós vamos pensando, nós vamos brincando. Essa gema, como está batendo uma luz, ela está brilhando, né? Vamos fazer o brilho dela aqui fora, aqui dentro. E como ela está brilhando, o que está acontecendo? Ela está iluminando um pouquinho do que está em volta. Vou pegar um brush fofo. Vou pintar aqui, ó. E o que está acontecendo? Ela está iluminando o que está em volta. Então vamos pegar o verde e vamos deixar aqui, ó. Vamos pintar aqui. Pegar nosso brushzinho, né? Fofo. Fofo não, o redondo normal, né? O brushzinho redondo. Ó, a gente adicionou uma cor, mas que não mudou muita coisa na nossa escala, né? Mas que vai dar mais uma sensação para nós de relacionamento dos objetos. Olha só que legal como fica. Uma ideia de relacionamento dos objetos. E mais especificamente porque é ouro, né? Então, se é o ouro, é um material reflexivo, né? Não precisa ser muito. Eu uso o poder dos cinzas para nos ajudarem. Tá vendo que só de eu colocar esse pouquinho de verde aqui, misturando com cinza, já parece que toda essa área aqui está mais acinzentada? Né? São poderes que o cinza tem. Mas olha como que fica. Já dá uma sensação de que está brilhando aquilo ali, né? Ó, tirei, coloquei. Já dá uma sensação de que está brilhando. Vamos fazer mais um material aqui. Vamos ver. Pegar esse material da. Pode ser essa aqui, ó. Pode ser a manopla, a mão dele. Então, se a gente quer definir aqui essas faixas, né, que ele tem na mão. Aqui seria um pouquinho mais chato de fazer porque tem um monte de faixa vindo, né, de um lado para o outro. Mas você pode simplesmente ignorar todas essas faixas e fazer só o volume tridimensional do braço. E lá na frente depois você faz, né, os volumes os volumes não, as linhas, né, das faixas. Acho que na verdade essa é a melhor opção mesmo a se fazer. A gente pode pensar que essa gema também está iluminando um pouquinho desses dedos. A gente pega a cor aqui de só um pouco. Não precisa ser muito. Não, tá bom. E são só esses planos aqui que estão voltados para baixo. Esses planos estão virados para cá, ó. E esse plano está virado para cima. Então não vou pintar esses planos aqui, porque esses planos não estão entrando em contato com ela, né? Aqui eu posso pegar, talvez, ó, esteja claro demais, ó. Então vou dar uma escurecida nesses planos aqui também, ó. Ó, como já faz uma diferença grande, né? E olha como aquele verdinho ali já não chama atenção, mas já dá mais uma sensação de que, cara, essa joia ela realmente está presente aqui dentro. Ela não é só mais um objeto que a gente colocou aqui e tá bom. Não, é realmente um objeto que está presente na nossa imagem. Ela está interagindo. A luz está batendo com ele está interagindo com os outros objetos também. Né? Então, vamos terminar para o nosso tutorial não ficar tão longo. Né? Mas é um tutorial avançado, né?
sobre um pouco mais avançado sobre pintura, né? Ó, se quiser, eu gosto de renderizar desse jeito, assim, adicionando essa borda, porque fica mais fácil de definir a forma, né? Não vamos fazer sem não, que sem é muito mais difícil. Vamos aprender assim primeiro para depois tentar fazer sem. Então aqui ó, tem oclusões entre os dedos. Eu quero pôr essas oclusões. Evitar pintar muito com linha, né? Fazer manchas. Mas ao mesmo tempo que você faz manchas, você evita. Você tem que evitar, como posso dizer, o overmodeling, né? Ficar fazendo demais. Colocando demais e mudar completamente a sua composição. Como estava antes. Sempre bom você vir olhando aqui, ó, conferindo, né? Como estava antes e como está agora. Como estava antes e como está agora. Entre os dedos sempre vai ter como os dedos estão bem juntos, né? Eles vão ter um pouco de oclusão. Você pode pegar um brush de borrar e borrar. Suavizar isso aqui. Suavizar isso aqui do dedo também. Mas ó, já funciona bem. Pode tentar apagar esse rascunho que estava aqui embaixo, para a gente entender melhor a forma, mas a gente não precisa dele agora porque nós já conseguimos pôr algumas formas que vão dar para nós um direcionamento melhor. Formas não, desculpa, já colocou alguns valores, né, que vão definir melhor para nós os planos dessa imagem. Então vamos trabalhando aqui. Dá zoom, mas também não fica aqui, né? Ó, fazendo zoom aqui. Dá zoom, mas ó, sempre tirando também, né? Dá zoom, mas também vai removendo. Aqui também é importante. Como esse plano está bem iluminado e esse plano ele tá são três, né? Tá acontecendo isso aqui, ó. Vou pegar o verde que está mais destacado. Tá acontecendo isso aqui, ó. E aí essas outras formas estão vindo lá para baixo. Eu vou pôr pontilhada porque está passando lá por trás da forma, tá bom? Então já que está acontecendo isso, ó, o plano aqui está iluminado. Vamos pôr um verde mais forte. Ó, esse plano aqui está iluminado. A gente tem que pensar em tudo isso, pessoal. Pode parecer chato, mas é o nosso trabalho como artistas. Ó, esse plano aqui que está menos iluminado. E esse plano de lá de baixo tá nada iluminado. Entendeu? Então é isso que eu estou pensando nesse braço aqui. Nesses dedos. Como esse plano está virado para baixo, por isso que ele está pegando essa luz. Mas eles ainda estão muito claros, porque era para ele estar mais escuro. Então vamos deixar um pouco mais escuros. Na verdade, não era nem para estar mostrando, eu acho, né? Se for parar para ter uma visualização mais minuciosa, não era nem para estar mostrando, era para ele estar acabando aqui, ó. Ó, tá vendo? A gente vai corrigindo o nosso próprio desenho. Era para ele estar acabando aqui. Então vamos corrigir isso aqui. Com o próprio pincel a gente corrige mesmo. Não precisa refazer a line, fazer cor base e tudo de novo. Não, vai pintando por cima. Vai criando essa... Ó, tá vendo? Bem melhor, realmente. Eu fiz um pouco errado, então, essas mãos do personagem. Então pega a cor que está no fundo e vamos apagando. Como que eu faço para apagar? Parece que você está apagando, mas você não está apagando, né? Eu estou pegando a cor do fundo, ó, peguei a cor do fundo e pintei por cima.
Não é que eu estou apagando, eu só estou pintando por cima com a cor do objeto que está no fundo. Ó, vou pegar aqui a cor desse cinto e vou pintar por cima. Vai dar a impressão de que eu estou apagando. Mas não. Ó, olha como já mudou. Como ficou bem melhor aqui já. E nós podemos pegar um brush um pouquinho... Não vou pegar o brush suave não. Eu ia pegar o brush suave, mas não vou não. Ó, pegar uma cor base aqui dessa parte. Vamos dar uma clareadinha. Deixar um pouquinho mais azulado. E num tom cinza. Tom um pouco mais acinzentado. Mais claro, talvez. E a gente pode adicionar uma luz indireta aqui. Essa mesma luz aqui, ó, que está vindo daqui, ó. Que é uma luz indireta. Bem suave, para não adicionar demais no nosso desenho. Aí vem passando um brush de borrar. Aí quer definir o... Vamos definir agora a textura como posso dizer, das faixas, né? Ó, como já corrigiu, né? Como já melhorou 1000% já do nosso desenho. Vamos tentar voltar de novo aquele verde. Aí você precisa do conhecimento da forma também, né? Saber como que a forma está inclinada, se não está. Vamos fazer as faixas. De novo, né? Evitando usar o brush muito fino, né? É uma coisa que você vai se pegar usando. Mas você se policia para evitar usar. Ó, essa face aqui, ó, tá meio que voltada para baixo. Que esse plano aqui da mão é esse, né? Esse e esse. Aqui e aqui. Então esse aqui tá voltado para baixo. Então não tá pegando luz. Então a gente pode escurecer um pouquinho mais. Se você está achando que tem muito detalhe, pode tirar detalhe também, ó. Tá achando que tá muito detalhe, ó? Vem simplificando. Principalmente, poxa, detalhe no dedo mindinho. Não quero detalhe no dedo mindinho, tudo bem. Ó, tiramos. Tiramos detalhe. E agora a mão parece muito mais realista. Parece muito mais realista. Eu tô achando que eu vou tirar esse reflexo verde porque eu não gostei das cores. O dedo, como a gente corrigiu aqui a cor dos outros dedos, esse aqui também tem que... Também vai ter que corrigir. Ó, tá bom? Nossa, mas agora ficou muito apagado do fundo, né? A gente pode criar uma nova camada, fazer uma seleção, e são técnicas que você vai aprendendo. Ó, faz uma seleção. Não vou ensinar como fazer seleção, porque vocês já sabem, né? É um tutorial mais avançado aqui. Se não sabe, também tem os vídeos aí de como usar o Krita. Então a gente pode fazer essa seleção aqui, ó. Vamos tirar daqui um pouquinho. Selecionar bem o dedão. Ó, beleza, nossa mão tá bem selecionada. Pega um brush fofo e pode vir pintando aqui, ó, por baixo. Tá vendo que eu não tô com a parte de dentro selecionada, eu tô com a parte de fora selecionada. E você vai adicionando uma névoa, como se fosse uma névoa. Tá vendo?
Isso aqui isso aqui é truque, mas te ajuda, porque cria contraste, né? Te ajuda a separar do fundo. Olha como na escala de cinza isso fica, né? Te ajuda a criar um pouco mais de contraste no desenho. Talvez tenha ficado demais, você pode diminuir. Aumentar a saturação, diminuir um pouquinho. Ó, sim, boa. Assim tá mais legal. Tá mais legal. Então vamos adicionar uns detalhezinhos nessa faixa. Mais um pouquinho de detalhe na faixa. Vou deixar nessa mesma camada aqui, não tem problema não. Ó, essa faixa eu quero que ela seja um pouco mais brilhante. Vamos reduzir um pouquinho de informação. Como tem muita informação em tudo, e a gente pode acabar perdendo informação do braço. A gente quer que esse braço seja cilíndrico, né? Tenha shape, tenha forma, né? Vamos, ó, sempre conferindo, né? Vamos dar esse movimento, essa tridimensionalidade para o braço, devolver essa tridimensionalidade. Formato de cone. Ou de cilindro, né? Ó como volta o shape, né? Pro nosso desenho. As formas, porque ao longo do caminho você vai pondo detalhe, as formas vão se perdendo, né? Então você tem que ir passando o pincel de novo. Por exemplo, aqui não precisa ter detalhe, aqui é sombra, cara. Aqui é sombra, realmente não precisa ter detalhe. Aqui no meio precisa. Porque aqui é informação, aqui é a transição. Né? As informações, normalmente, elas ficam nas regiões de transição. Então, muita luz você não vai enxergar detalhe, e pouca luz, naturalmente, você não vai enxergar detalhe. Então, eu venho passando o pincel aqui, ó. E venho com a ferramenta de borrar, criando esse degradê. Aí a gente pode tentar adicionar uns highlights. Pega essa cor aqui, adiciona um pouquinho mais. O brush de novo, aquele mesmo brush. Pega uma corzinha mais branca aqui, ó. São detalhes pequenos, ó. Mas olha a diferença. De novo, aonde você vai pôr os highlights é importante porque aí você tem que saber porque tem que saber de luz e sombra, de formas, de shapes, você que tem que saber. Esse é o seu desenho. O ideal, pessoal, seria a gente apagar essas linhas aqui, ó. Vamos ver. Na verdade, vamos fazer dá pra gente fazer porque a gente tem as linhas aqui, ó. Ó, a gente quer pegar essas linhas, ó. Vamos pegar Line Art, ó. E vamos pegar a cor, base. E vamos pegar um brush suave. Ah, tá, é porque a luz está ativa. Ó, vamos pegar aqui, ó. A Line Art e vamos apagar isso aqui. Acho que é quase que apagar tudo. Acho que apagou quase tudo. Deixa só um pouquinho de informação para a gente não perder, né? Ó, aqui também tinha um pouquinho de sombra que eu tinha feito antes. Vamos ver como que tava. Acho que estava desativada. Ó, essas sombras estavam desativadas, né? A gente por enquanto pode deixar assim. Vamos adicionar um detalhe no braço dele, os detalhezinhos da luva lá. Sobe, volta para a camada que a gente está pintando. Pega uma corzinha mais escura e agora nós vamos pintar aqui as faixas. De novo, se você quer colocar ou não linha, fica com o seu critério, é o seu estilo de desenho. Pode girar um pouco o canvas aqui, ó, e vem adicionando as linhas. Com bem calma, bastante calma.
que eu estou fazendo um pouco mais rápido para poder mostrar para vocês, né? Para já ter um resultado para poder entregar. Vamos fazer na mão dele aqui, nos dedos. Acho que eu estou usando outro brush, peraí. Aí, troquei. O que vai dar uma tridimensionalidade para essa mão é justamente essas faixas aqui, ó. Então pega um brush mais fino, ó, 5 pixels. Que vai sempre ser no estilo que você preferir. Mas olha de longe já como vai ficando. Sempre dando M, né, para você flipar a sua imagem. Você pode voltar com um brush fofo e vir apagando alguns detalhes que ficaram demais. Pode vir apagando. Tirando um pouco de contraste, né? Ó, pegamos aquele branco do highlight que a gente havia feito. E pode vir adicionando os highlights das faixas. Como se cada faixa tivesse um highlight. Quase não dá pra ver, mas faz toda a diferença. Tem algumas faixas que sobrepõem umas às outras. Aí é um brush bem fininho. Paciência. Né? E isso tudo que eu não quis nem pôr outros brushes, né, para você renderizar. Porque você podia fazer isso mais fácil. Ó. Pode pegar um brush que nem esse aqui, ó. Um brushzinho desse, ó. Pode passar aqui, ó. Na transição, ó. Depois borra um pouquinho. Borra de leve. Olha como fica mais legal. Pode pegar esse brush e pôr ele... Fazer ele ser o highlight. Fica com uma texturinha mais legal. Diferente. Ou você pega o brush que você preferir. Vamos pegar um mais quadradinho, retangular. Aí é você. É contigo. Então você vai repetindo todo esse processo. Tá vendo que já está bem destacado aqui? Vamos misturar com fundo. E olha como estava, né? E como ficou a mão do personagem. E a gente não precisou fazer nada muito complexo, nada muito muito misterioso, não, né? Pessoal, eu acho que por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado, né? Essa é uma aula um pouco mais avançada, precisa de um pouco mais de paciência. Não vão ser todas as pessoas que vão assistir, nem
vão ficar até o final. Se você ficou até o final, eu te agradeço. Considere se inscrever na área de membros. Lembrando que no próximo sábado, dia 9, vai ter o nosso workshop, como pintar digitalmente. Né? Mas espero que esse tutorial tenha sido bom para você. Até a próxima.